Olá! Já parou para pensar que às vezes as batalhas mais difíceis acontecem justamente quando a gente está quase chegando lá? Pois é. Na fronteira da Terra Prometida, depois de 40 anos de deserto, uma nova geração de Israel enfrentou dois testes finais que iam definir tudo. Um foi contra um inimigo externo, mas o outro, talvez o mais perigoso, veio de dentro. Vamos mergulhar para entender que testes foram esses. Tenta imaginar a cena comigo. Depois de 4 décadas inteiras no deserto, uma geração que só conheceu a areia e o pão que caía do céu, agora está ali, acampada nas planícies de Moabe. Do outro lado do rio Jordão está a promessa, aquele sonho de uma vida inteira. Dá para sentir a tensão no ar, né? A expectativa devia ser enorme. E para a gente ter uma noção exata da importância desse momento, olha só essa linha do tempo. Eles saíram do Egito, vagaram 40 anos pelo deserto por causa da incredulidade da geração anterior e agora eles estão exatamente aqui, nesse ponto. O próximo passo é, finalmente, a conquista da terra. É a reta final. E é nesse momento que vem o primeiro teste. E ele chega na forma de uma ordem bem direta de Deus. Uma guerra para basicamente acertar as contas com o passado de corrupção espiritual que quase destruiu o povo de vez. Para a gente entender a natureza dessa guerra, tem uma palavra hebraica que é chave, nakam. Olha, isso não é vingança no nosso sentido, sabe? De raiva, de ódio. No contexto da Bíblia, nakam é um ato de justiça divina. É como se fosse um juiz que precisa agir para restaurar a ordem e proteger a integridade de uma nação, de uma aliança. Então, qual foi o estopim da guerra? Como a gente vê aqui, tudo começou com o que aconteceu em Baal-Peor. Mulheres midianitas, seguindo o conselho do profeta Balaão, seduziram os homens de Israel para a idolatria e imoralidade. A resposta de Deus? Uma ordem de batalha. Mas percebe o detalhe crucial? Quem vai junto com o exército é Finéias, um sacerdote. A mensagem era clara. Essa vitória não dependia só da força dos guerreiros, mas da santidade e da presença de Deus. E o resultado da batalha? É simplesmente impressionante. No final, os comandantes fazem a contagem e dão um relatório a Moisés. Nenhum soldado estava faltando. 0. Nenhuma baixa. Foi uma demonstração clara da proteção sobrenatural de Deus quando o povo agia em obediência. Mas espera aí. Se a vitória foi total, se ninguém morreu, por que raios Moisés ficou furioso quando o exército voltou? Eles venceram, certo? A questão aqui é que a vitória era muito mais profunda do que um simples resultado militar. A resposta está aqui, nas palavras do próprio Moisés. O exército poupou justamente as mulheres que tinham sido a causa da rebelião espiritual. Ou seja, eles venceram a batalha militar, mas falharam em entender qual era o verdadeiro inimigo, a corrupção que ameaçava a identidade e a fé de Israel. Eles não cortaram o mal pela raiz. O que acontece depois da guerra também é fascinante. Dá uma olhada na organização dessa tabela. Tudo é contado e dividido com uma precisão incrível. Metade para os soldados que lutaram, metade para o resto do povo e ainda um tributo específico para o Senhor. Isso mostra um Deus que se importa com justiça, com ordem e com integridade até nos mínimos detalhes da administração das coisas. Bom, resolvida a ameaça externa, surge imediatamente uma nova crise. E dessa vez, vinda de dentro. Uma ameaça seríssima à unidade da nação. E o motivo? A tentação do conforto. Duas tribos, Ruben e Gade, que tinham muitos rebanhos, olham para as terras férteis a leste do Jordão e fazem um pedido que, à primeira vista, parece super lógico. Essa terra é perfeita para nós, a gente quer ficar aqui. Era uma decisão puramente econômica. Mas para Moisés, isso soou como um alarme de incêndio. Ele não viu só pragmatismo, ele viu o risco de desunião e a repetição de um erro terrível que custou 40 anos para a nação. Na hora, Moisés joga na cara deles a lembrança de Cades Barneia, quando a geração anterior ouviu o relatório negativo dos espias e se recusou a entrar na terra, o que os condenou a vagar pelo deserto. A memória de um fracasso do passado se torna aqui uma ferramenta poderosíssima para proteger o futuro. Felizmente, as tribos ouvem, elas entendem o ponto de Moisés e propõem um acordo, um pacto que transforma o que parecia um ato de egoísmo em um ato de solidariedade. Elas vão sim cuidar de suas famílias e bens, mas se comprometem a lutar na linha de frente com seus irmãos até que a conquista esteja completa para todo mundo. Moisés aceita, mas ele sela o acordo com essa advertência icônica. É uma frase que ecoa por toda a Escritura. As ações têm consequências inevitáveis. Não tem como enganar a Deus com promessas vazias. A integridade da palavra deles seria atestada. Certo.
Vamos agora juntar as peças e sintetizar as lições desses dois testes. O que eles nos ensinam sobre as condições para a gente poder avançar em direção àquilo que Deus prometeu. Olha, a lição central desses dois testes é muito clara. Para entrar na promessa, Israel precisava de duas coisas que eram essenciais: pureza, para lutar contra a corrupção que vinha de fora, e unidade, para combater a divisão que ameaçava surgir de dentro. Simples assim. E a história provou que a preocupação de Moisés tinha fundamento, viu? O gráfico aqui ilustra bem a escolha deles. A vantagem econômica imediata era alta, claro, mas a segurança a longo prazo era baixa. A arqueologia confirma que essa região, embora muito fértil, era bem mais exposta a invasões. A escolha pelo conforto imediato acabou criando uma vulnerabilidade para o futuro. Então, como é que a gente aplica isso? Por que essa narrativa de milhares de anos atrás ainda tem tanto a dizer para a gente hoje? Bom, o que a gente aprende nessa fronteira? Basicamente 3 lições fundamentais. Primeira, confronte a corrupção. Lide de forma radical com aquelas influências que enfraquecem a caminhada. Segunda, use o conforto para servir. Se a gente tem estabilidade, isso deve ser usado para ajudar quem ainda está no meio da batalha. E terceira, lembre-se da história. Aprender com os erros do passado é a melhor forma de proteger o futuro. Em suma, essas são as chaves. Integridade no jeito que a gente lida com os recursos que temos. Obediência radical, mesmo quando é difícil. Um senso forte de solidariedade, de comunidade. E uma memória saudável, tanto da justiça quanto da proteção de Deus. E a história termina nos deixando com esta pergunta no ar. As tribos de Ruben e Gade quase trocaram o propósito de uma nação inteira pelo conforto de seus rebanhos. Então a pergunta para a gente refletir é: qual é o Jordão que talvez estejamos evitando cruzar hoje? Qual o próximo passo de fé e obediência estamos adiando só porque o lugar onde a gente está agora parece mais confortável e seguro?